Sem dúvida que os agricultores no mundo inteiro, eles têm a atividade de mais risco do que todas dentro do sistema de agribusiness. Portanto, há uns tempos atrás eu achava que não tinha que ter muita proteção, não, etc., mas todo o país desenvolvido, os agricultores são protegidos e preservados, inclusive numa relação de fair trade. E eu gostaria daqui a pouco, ouvir aqui o Fernando, que representa uma organização que me chamou muito a atenção, da indústria, comércio e serviços, né? Interessante o quanto também a iniciativa privada pode agir mais no sentido da proteção dos seus produtoras e produtores. Agora, vocês têm aí do lado um cara chamado Ricken, vocês têm simplesmente o melhor, com todo respeito aos demais estados, mas vocês têm aqui no Paraná o melhor modelo cooperativista do país. Você me dizia, Ricken, 129 agroindústrias, se eu não estou enganado, né? Agregando valor. Portanto, fala você agora sobre esse sucesso, né? E como é que vocês estão conectados a essa preocupação do Jeffrey, por favor. Eu sou amigo do Tejão, então ele é bondoso comigo. Eu quero cumprimentar o Tejão pelo belo trabalho que você tem feito, bela palestra, Gustavo Loyola, aqui, eu acho que nos ajuda bastante a entender o momento, as expectativas que a gente tem. O Norberto, nosso sempre secretário da Agricultura, né? Obrigado aí também pela parceria que nós temos. O Jeffrey, eu acho que você fez uma avaliação muito boa do agro, né, e das possibilidades que nós temos. Também o Fernando Moraes, nosso coordenador do G7, né? Nós temos as 7 federações, inclusive a FAEP, a FIEP, a FETranspar, a FACIAP, a OCEPAR, a CP, em conjuntos. Nós temos uma entidade informal, né, que é o G7, e a gente discute todos os assuntos, não só do agro, porque nós entendemos que não faz mais muito sentido essa classificação de rural e urbano. O que é rural e urbano aqui em Londrina, o que é em Maringá, em Campo Mourão, em Cafelândia, né? Hoje eu acho que esse agronegócio, ele envolve 50% urbano e 50% rural, né? E a gente tem que se organizar nesse contexto. Então, aquilo que o Tejão coloca, eu penso que o cooperativismo do Paraná, realmente, nesses últimos 60 anos, ele deu uma contribuição muito importante para que o produtor tivesse mais renda, né? Então, não basta você produzir só grãos e tentar vender. Você tem que diversificar, criar oportunidades, né? Transformar e, principalmente, saber administrar com excelência a demanda que o mundo tem por alimentos. E não é alimento básico. O produtor não ganha nada, ou ganha muito pouco, só produzindo grãos e entregando isso. Nós temos que transformar isso em proteína animal, que a demanda universal por proteína animal é crescente. As pessoas que têm um pouco mais de renda sonham em consumir proteína. E nós tivemos a felicidade de investir nessas áreas. E transformar, agregar valor. E daí a questão de você buscar oportunidades, você aumenta a produtividade, né? Tanto na produção, que o Jeff falou, mas também nas atividades, né? Quem pensava que nós poderíamos ser exportadores de proteína animal peixe, né? E há 10 anos atrás isso não significava nada, absolutamente nada. Se produzia muito peixe, aquela onda, né? Então você não estava preparado para colocar isso adequadamente no mercado. Então, pessoal, o principal não é produzir, é identificar a demanda e suprir essa demanda na medida adequada e no momento certo.
né? Então, nós temos a felicidade aqui no Paraná de poder fazer 2 safras, até 2 safras e meia, tá? E se nós aliarmos isso à produção animal, nós vamos ter segurança. É aquilo que o Gustavo colocou, dos riscos dos juros altos, nós temos que saber otimizar esse recurso disponível. Imaginar que o governo vai resolver isso, hoje em dia é difícil a gente acreditar nisso, né? Hoje o crédito rural, a gente sabe da importância, nós não podemos prescindir de crédito rural, mas do fluxo de caixa de uma safra, isso representa 1/3. Tá? Então, o cooperativismo se especializou nisso. Então, nós temos aí 225 cooperativas no Paraná, em 7 ramos de atividades. Em termos econômicos, o cooperativismo agropecuário é o mais expressivo, mas em termos de movimento, hoje é o cooperativismo de crédito. Eu vou deixar depois o Wellington, como especialista nessa área, ele pode falar muito melhor do que eu em relação ao cooperativismo de crédito. Então, só para vocês terem uma dimensão, as 225 cooperativas hoje associam 3.100.000 paranaenses. Desses, apenas 200.000 são agricultores. E do crédito, hoje já ultrapassa 2.800.000 pessoas. Então, no crédito e principalmente nessa integração do crédito com o setor agropecuário, é que a gente vê aí avanços significativos. Então, o cooperativismo de crédito é importante, o agro se consolidou na agroindústria, né? Então, o Tejon já mencionou, nós hoje no Paraná estão em funcionamento 129 agroindústrias, né, de cooperativas. Tá? É boa observação. Isso nós já conseguimos transformar ou ter um valor agregado sobre 50% do que nós recebemos. E o Tejon mencionou, hoje as cooperativas, nessa safra passada, receberam 64% do que se produz no Paraná, né? Obviamente que isso não é uma grande vantagem para nós, isso é um enorme de uma responsabilidade, né? Então nós temos que saber dar destino a isso, transformar. Hoje nós estamos em mais de 150 países exportando produto de cooperativas. E isso faz realmente uma boa diferença. Hoje, em 130 municípios, a maior empresa do município é o entreposto da cooperativa ou a sede da cooperativa. Também isso é uma responsabilidade nossa em relação ao desenvolvimento do interior do Paraná, né? Então, hoje, nós temos um município, vou citar um exemplo, Cafelândia, mais de 90% da pauta do ICMS vem da cooperativa. Então, essa sintonia que nós temos hoje, muito bem desenhada com o governo do Paraná, com os programas de incentivo, é para você conseguir agregar valor. Para quê? Para que as pessoas tenham mais renda. E se ela tiver mais renda, ela vai conquistar uma condição social melhor. E não precisa depender de absolutamente ninguém, né? Então, essa autonomia só se faz de forma organizada. E aqui no Paraná, a gente pode dizer que nós temos a felicidade de ter um movimento cooperativo bem sólido. Nós, lá em 95, no Plano Real, eu acho que todos nós estávamos em dificuldade, o cooperativismo também. Nós nos reestruturamos, nós capitalizamos, né? Então, olha, nos últimos 5 anos, nós investimos 25 bilhões, basicamente em agroindústria e armazenamento. E nos próximos 5, nós temos já catalogado uma necessidade de 30 bilhões. Né? Nós temos um planejamento. Em 2015, o cooperativismo faturava 50 bilhões. Né? Daí os presidentes, num fórum,
resolveram fazer um planejamento, né? E isso lá em 2015 tinha uma presidente que estava dobrando as metas, né? Então nós resolvemos dobrar também, tá? Então fizemos um plano PRC 100, era 50 para 100. O pessoal falou, mas isso nós vamos levar 20 anos, nós vamos até esquecer do planejamento. Em 2020, 5 anos depois, nós chegamos a 115. Em 2021, em 153. E 2022 em 187, tá? Daí, lá em 2020, nós fizemos o PRC 200, né? E eu acredito que em 2023 nós vamos ultrapassar e vamos ter que fazer um novo planejamento. Então, para encerrar, demanda tem, eu acho que nós estamos na hora certa, no lugar certo, produzindo aquilo que o mundo precisa, que é comida. A estratégia não é oferecer ou produzir e tentar vender, identificar a demanda e produzir exatamente o que é necessário para as pessoas consumirem, isso resulta em renda. Então, minha contribuição é essa e eu fico à disposição aqui no debate. Obrigado.